Olá, hoje nós vamos contar mais uma história da Bíblia e nós vamos falar sobre Pedro e João no Sinédrio. Sinédrio, o que é isso? Sinédrio era o conselho, de líderes religiosos. Eram vários líderes juntos falando e discutindo as coisas do lugar. E aí nós vamos ver que Pedro e João estavam pregando. Após a história que nós contamos, não tenho ouro nem prata, mas tenho Jesus. E lá estava Pedro e João pregando, e o paralítico que tinha sido curado através da palavra de Pedro e João estava junto com eles, Lá estava o paralítico junto no meio de Pedro e João. E eles pregando, o que aconteceu? Veio, os chefe da guarda, sacerdotes, todos lá, porque estavam perturbados com a pregação de Pedro e João, porque eles falavam assim: Jesus é o nosso Salvador, ele morreu na cruz para morarmos no céu, João? É isso mesmo, Jesus é a nossa salvação, é a porta para entrarmos no céu. E aí, eles pregando os ensinamentos de Jesus estavam perturbando. E aí vieram, o chefe da guarda, os sacerdotes, e falaram, por que eles estavam pregando. E prenderam, estava chegando a noite, eles prenderam Pedro e João. Mas a palavra já tinha alcançado 5.000 homens. E no dia seguinte, amanhecendo o dia, lá estava Pedro e João, diante do sumo sacerdote, diante daqueles homens ali, para dar conta de tudo que estava acontecendo. E aconteceu que eles perguntaram, por que vocês estão falando, com que poder vocês estão fazendo essas coisas e falando? E aí a palavra conta, lá em Atos 4, do versículo 8 ao 12, Pedro, cheio do Espírito Santo, responde. Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, responde assim, Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um paralítico, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este homem que curou é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram, a quem se tornou a pedra angular, a pedra principal, a primeira pedra da fundação. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pela qual devamos ser salvos. E quem é esse nome? O nome é Jesus Cristo. E aí, Pedro responde, Pedro responde corajosamente, um discípulo de Jesus. Jesus já estava morto, ressuscitado, e tinha deixado seu espírito com seus discípulos. Os seus discípulos estavam propagando os ensinamentos de Jesus. E os sacerdotes não queriam. Então, no dia seguinte, se juntou lá Caifás, Anás, Alexandre, João, toda a família do sumo sacerdote, que nós sabemos que o sumo sacerdote era aquele que entrava lá no lugar santíssimo no templo, e ficava diante de Deus, da arca da aliança, sentia o poder, tinha a presença de Deus. Mas nós vamos ver nessa história que eles não estavam felizes com o que Pedro e João estavam pregando. Então eles perguntaram: com que poder vocês estão fazendo essas coisas?
E aí Pedro respondeu, né, através do poder de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Ele é a nossa salvação. E aí quando eles falam assim, não falem mais desse nome, não falem, não queremos, vocês estão perturbando a ordem. Aí Pedro e João respondem assim: julguem o que é justo, obedecer aos senhores ou a Deus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, do que temos visto e ouvido. Por quê? Porque eles tinham sido companheiros, amigos de Jesus. E Jesus falou: ide, pregar e fazer discípulos, fala do meu poder. Quando eles falaram assim, eles pegaram e ameaçaram, falaram: não façam mais isso, senão vocês vão ser presos. E aí eles não tinham como fazer mais nada, porque sendo assim, então Pedro e João estavam o quê? Estavam falando de Jesus. E o homem que tinha sido curado tinha mais de 40 anos, estava ali com eles, louvando no meio de Pedro e João. E aí eles foram para casa, né? Visto que não tinham o que fazer, eles deixaram eles ir embora. Aí os sacerdotes, né, deixaram eles ir embora. E aí eles foram embora, louvando a Deus, feliz da vida, porque aquele dia eles tinham falado da salvação de Jesus, eles tinham dado bom testemunho. E foram para os seus discípulos, seus companheiros, e junto dos seus amigos falando, né? Que tudo que tinha acontecido, que eles tinham sido presos, mas não tinha adiantado, que eles tinham continuado falando de Jesus e que o Espírito Santo tinha dado coragem a eles de falar. Os líderes religiosos não queriam que Pedro e João falassem de Jesus, mas o poder de Deus, né, foi mais forte. Na nossa história de hoje, nós vimos que os líderes religiosos tentaram calar Pedro e João, mas o poder de Deus foi mais forte e eles nada puderam fazer, porque o nosso Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, porque é um Deus poderoso. E o nome de Jesus nos traz a salvação. Nós vimos lá, né, em Atos 4:12, que não há nenhum outro nome dado pelo qual possamos ser salvos. É isso aí, Jesus é o nosso Salvador. E essa é a nossa história de hoje. Piriri pororô, a história acabou. Bate palmas quem gostou. Um beijo e até a próxima!